Olá, como vai, nono ano? Esse é o PET da semana 4, né? Material referente ao PET semana 4, PET 1. Bom, o PET trouxe para vocês uma revisão sobre a diferença entre tempo e clima, tá? Nós vamos aprender os conceitos de tempo e clima, entender o funcionamento das estações meteorológicas, relacionar regiões climáticas e características ambientais com o tipo de vegetação, relevo ou massa de ar. Vocês vão observar que tem muito a ver com a matéria de geografia. Agora eu trouxe para vocês o texto que está lá no PET. Clima e tempo, qual a diferença? Leia a previsão do tempo abaixo. A Defesa Civil emitiu um alerta para o tempo seco nesta sexta-feira, 19, em Belo Horizonte. A massa de ar seco e quente deixa os índices de umidade relativa do ar em torno de 30%. No decorrer da tarde até às 18 horas de quarta-feira, redobre sua atenção, hidrate-se, informou. A temperatura na capital deve variar entre 18 e 31 graus Celsius. Podemos observar, então, aqui a previsão, né, do tempo. Algumas características importantes. Primeiro, ele trouxe a data, que é terça-feira, dia 19, o intervalo de tempo, que foram de 18 a 20 horas do dia. Afinal, a previsão do tempo atmosférico limita-se a um determinado tempo, podendo sofrer variações a curto prazo. Podemos dizer que o tempo está chuvoso ou ensolarado, seco ou úmido, mas não podemos dizer que o clima está chuvoso. O clima corresponde ao comportamento das condições da atmosfera de um determinado lugar por anos sucessivos, síntese de 30 anos ou mais. Sofre uma grande influência das massas de ar. Segundo o glossário do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo representa o comportamento de curto prazo dos fenômenos atmosféricos. Então, a diferença entre tempo e clima, né? Quando se refere, nesse caso, a previsão do tempo, um período curto, de poucas horas, mudanças rápidas. Já o clima tem referência a períodos longos, 30 anos ou mais. Então, e as variações da questão das condições de massas. Já o clima, como nós citamos no slide anterior, né, ele vai ser observado durante um período longo, né, por muitos anos. O clima refere-se ao comportamento dos fenômenos atmosféricos em períodos de médio e de longo prazo. Para se definir clima de uma região, são calculadas as médias de precipitação, que é a quantidade de chuva que vai cair, a temperatura, a umidade do ar, ventos e etc. Sendo assim, o tempo é uma condição momentânea da atmosfera e o clima uma condição permanente. No Brasil, temos 6 domínios climáticos: o clima equatorial, tropical, tropical semiárido, litorâneo, subtropical e o tropical de altitude. O PET trouxe para vocês as regiões climáticas. Nós podemos dividir a Terra em 3 grandes regiões térmicas, subdivididas são 5. E aí ele trouxe as 3 divisões: polar, temperada e intertropical. Cada um tem um clima, uma fauna e uma flora específicos, derivados de uma posição latitudinal que ocupam e da quantidade de luz que vão receber. Aqui eu trouxe para vocês, nessa primeira imagem, a zona polar, chamada de círculo polar, determinada pelos paralelos 63 graus, 33 minutos e 36 segundos. Norte e sul, e é a zona térmica com menor temperatura média, sempre negativa. Nela estão os polos norte e sul. A vegetação aparece apenas nas menores latitudes e nos meses quentes, sob a forma de
tundra, vegetação rasteira, de musgos e líquenes. Aí vocês vão observar que nós estudamos os ecossistemas, né? E um deles são a tundra e o outro a taiga, né? Regiões mais próximas aí, frias. Nesse slide eu trago para vocês a zona temperada. Ela é delimitada entre os paralelos 63 graus e 30, norte e sul. A zona temperada apresenta maiores altitudes térmicas e pluviosidade. Tem temperaturas maiores que as da zona polar e menores que da zona intertropical. Sua fauna é variada, sendo composta por esquilos, javalis, lobos, ursos e alguns felinos. Nos meses frios, alguns animais entram em hibernação. A flora é caracterizada pela taiga, as chamadas florestas de coníferas, onde predominam os carvalhos, abetos e pinheiros, que perdem sua cobertura vegetal nos meses mais frios. Então, vocês viram lá, né? Tundra e aqui na zona temperada, né? A taiga. Nesse slide eu trago para vocês a zona intertropical. Ela se situa entre os trópicos de Capricórnio e Câncer. E aí vai apresentar a maior temperatura e pluviosidade da Terra. Sua grande luminosidade resulta em uma fauna e flora variados, concentrando a maior biodiversidade do mundo. Nela estão as florestas tropicais, que é a Mata Atlântica, e as equatoriais, como o Congo da Amazônia. O Congo e a Amazônica, né? O Congo na África, perdão. O PET trouxe também uma revisão sobre as estações meteorológicas, né? Segundo o IMET, a meteorologia é a ciência que estuda a atmosfera e os fenômenos atmosféricos. Uma estação meteorológica é o conjunto de instrumentos ou sensores que recolhem dados para análise do tempo meteorológico. Esses instrumentos, sensores, são capazes de registrar a temperatura do ar, a velocidade e direção do vento, a umidade do ar, a radiação solar, chuva, a pressão atmosférica, entre outras variáveis. Existem estações meteorológicas convencionais e as automáticas. Nas estações automáticas são coletados dados totalmente automatizados por sensores que registram variáveis como velocidade e direção de vento, e aí o aparelho é chamado de anemômetro, a radiação solar global, piranômetro, o sensor de umidade, o higrômetro, a temperatura, o termômetro, o sensor que mede a precipitação, o pluviômetro, e o sensor de pressão atmosférica, o barômetro. Então, eu trouxe para vocês atividades do complementar 4, né? E aí ele pede para vocês eu peço a vocês que completem as lacunas. Isso tudo revisando o que a gente já viu. O clima, ele corresponde ao comportamento das condições atmosféricas do determinado lugar por muitos anos sucessivos. Síntese de 30 anos ou mais, né? E vão sofrer grande influência das massas de ar. Essa é uma das definições que o próprio texto do PET traz. Segundo o IMET, né, um glossário, um dicionário que há no Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo representa o comportamento de curto prazo dos fenômenos atmosféricos. E o clima refere-se ao comportamento dos fenômenos atmosféricos em um período longo, ou então um período médio. Não pode ser num período muito curto. No Brasil, temos 6 domínios climáticos: clima equatorial, tropical, tropical semiárido, litorâneo, tropical e tropical de altitude. Ele trouxe para vocês aí, na verdade, 3 divisões e aí vem as subdivisões. Eu trouxe para vocês uma revisão quanto aos aparelhos que são utilizados nas estações, né, climáticas. E aí eu trouxe uma atividade. Pedro, um meteorologista atrapalhado, acabou misturando todos os equipamentos de análise da estação meteorológica onde trabalha.
ajude-o a classificar cada aparelho em sua devida função na estação. E aí nós temos o termômetro, o higrômetro, o pluviômetro, o barômetro e o biruta. Bom, relacionado ao termômetro, então todos nós temos em casa, né? Esse dificilmente vocês errariam. Tem a ver com a temperatura na outra coluna, né? O higrômetro, o higro, vem de água, né? E aí o higrômetro tem a ver com a umidade do ar. O pluviômetro, né? Ele tem a ver com a quantidade de chuva, com a pluviosidade da região. Então, ele vai medir a quantidade, o volume de águas da estação. Barômetro. O barômetro tem a ver com baros, que é pressão, né? Então, sempre que você ver essa expressão, tem a ver com a pressão. Então, ele vai ser usado para medir a pressão do ar. E, por último, o biruta, que vai servir para indicar a direção do vento. Por mais, muito obrigada, né? Essa aula foi rapidinha, porque é só uma revisão mais simples. Fiquem com Deus, um abraço forte e até mais.